E aí, pessoal? Bem-vindos a mais um mergulho profundo aqui no Fá em Letras. Opa! Hoje a gente vai se aventurar por um tema que mexeu com as minhas ideias sobre o fim dos tempos, Que legal! a relação entre o anticristo e o Islã. A gente vai desvendar as ideias do livro A Besta Vem do Oriente Médio, do Joel Richardson, Sim. e ver como ele argumenta que o anticristo, na verdade, pode ter a origem islâmica. Interessante. É intenso, né? É. Mas antes da gente começar a desvendar tudo isso, já sabe, né? Dá aquela força pra gente, curte o vídeo, segue o canal, Isso aí. ativa as notificações, Importante. compartilha esse episódio com a galera. E deixa aqui nos comentários sugestões de livros que vocês querem que a gente explore. É isso aí. A participação de vocês é super importante pra gente. Demais. Agora, voltando ao livro, o que me chamou a atenção logo de cara foi como Richardson propõe um método diferente de interpretar a Bíblia. Ele fala que a gente precisa começar pelos livros mais antigos, tipo a Torá, Uhum. para ter uma base firme. E aí ele prioriza as passagens mais literais e claras, sabe? Tipo, aquelas que não te deixam com mil interrogações. Sim. Daí ele vai buscando temas que se repetem ao longo de toda a escritura. É tipo construir um quebra-cabeça gigante, né? Começa pelas peças mais fáceis, que se encaixam sem muito mistério, e daí você vai montando o resto. É. E o Richardson, ele leva em conta o contexto histórico e literário de cada passagem, entendendo a Bíblia como uma obra oriental. Isso. E tem outra coisa que ele destaca. A Bíblia mistura elementos históricos e futuros numa mesma passagem. É um lembrete pra gente não ficar preso em interpretações literais demais, sabe? É, Porque a coisa pode ser mais complexa do que parece. totalmente. E essa mistura de elementos exige um olhar mais atento da gente para conseguir separar o que já aconteceu do que ainda está por vir. E é que o bicho pega, né? Porque o Richardson usa várias profecias bíblicas para defender essa ideia de um anticristo islâmico. Ele começa mostrando como várias nações do Oriente Médio são apontadas como alvo do julgamento divino no dia do Senhor. Lugares Ué. como Moabe, Edom, Cux, Arábia, Assíria, a lista é grande. E o que é interessante é que o foco da profecia está nessas nações. É, E não nas nações europeias, como a gente costuma ver em interpretações mais tradicionais. sim. E ele vai além. O Richardson pega o sonho do Nabucodonosor em Daniel 2, sabe aquela estátua de metal com várias partes. Ele diz que cada parte representa um império. Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e um quarto império, que é onde a coisa fica interessante. Porque normalmente a gente associa esse quarto império a Roma, certo? Aham. Mas o Richardson discorda. Ele acha que as características descritas na profecia se encaixam melhor no califado islâmico. Tipo, os pés de ferro e barro, que simbolizariam uma fase final desse império com uma mistura de povos que ele associa aos árabes. Caramba, é de virar a cabeça, né? Porque a gente cresce ouvindo uma interpretação e de repente aparece outra totalmente diferente. Pois é. E essa reinterpretação se estende para a visão das 4 bestas em Daniel 7 também. O Richardson traça um paralelo com a estátua de Daniel 2, com o quarto animal representando esse califado islâmico. E adivinha quem seria o chifre pequeno que surge? O anticristo. O anticristo. E o Richardson descreve desse chifre pequeno como alguém que persegue os santos, blasfema, tem muito poder É, de arrepiar. demais. E ele continua a análise em Daniel 9.26, a passagem que fala do povo do príncipe que há de vir. Normalmente essa passagem é associada aos romanos, mas o Richardson discorda. Ele usa até relatos históricos, como os do Tácito e do Flávio Josefo, para mostrar que os árabes tiveram um papel na destruição do templo em 70 DC. É mais um ponto que coloca em xeque a visão tradicional do anticristo romano, né? Sim. Esses relatos históricos ajudam a gente a entender melhor o contexto da época e como as profecias podem se encaixar. E a investigação continua em Daniel 8, com a visão do carneiro, do bode e do chifre pequeno. Aí ele interpreta o carneiro como Império Medo-Persa, o bode como Império Grego e o chifre pequeno como o próprio Anticristo. Ele até usa a figura histórica de Antíoco IV Epifânio como espécie de prévia do Anticristo. Interessante, né? Como se a história pudesse dar pistas sobre o futuro. Mas me explica uma coisa. O que ele quer dizer com prévia? É tipo uma sombra do que o anticristo vai ser. Exato. O Richardson usa um termo teológico chamado tipo. É como se fosse uma figura no Antigo Testamento que prefigura, ou seja, aponta para algo maior que vai acontecer no futuro. No caso, ele vê algumas semelhanças entre as ações do Antíoco IV Epifânio e o que é profetizado sobre o Anticristo. Entendi. E essa análise toda leva a gente para Daniel 11 com a figura do rei do norte, certo? Isso mesmo. O Richardson identifica esse rei do norte como o anticristo e coloca a localização dele na região da antiga Síria e Iraque, que era parte do Império Seleucida. E o que me deixou de cabelo em pé foi a descrição da teologia do anticristo. Ele rejeita o Deus da Bíblia, mas adora um Deus das fortalezas, Deus da guerra. O Richardson até sugere que ele pode ser um líder islâmico que exige lealdade total e promove a adoração a Alá.
É uma interpretação bem ousada, né? Sim. E que faz a gente repensar as motivações do anticristo e o que ele representa. Total. E como tudo isso se conecta com o Apocalipse? O Richardson vai mostrar como as revelações de Daniel se conectam com as imagens do Apocalipse, principalmente nos capítulos 12, 13 e 17. Mas a gente precisa dar uma pausa por aqui. No próximo bloco, a gente continua essa viagem pelas profecias e desvenda como o Richardson interpreta a besta do Apocalipse. Aí sim. Já tô ansioso para desvendar essa parte. E vocês? Não percam o próximo bloco, hein? E aí, pessoal, de volta para a segunda parte do nosso mergulho. No bloco anterior, a gente viu como o Richardson constrói um argumento bem interessante para um anticristo com origens no Islã, baseado em várias passagens da Bíblia. E ele faz cada conexão. Fiquei pensando aqui, se essa interpretação estiver certa, como seria o reino desse anticristo? Que tipo de desafios ele enfrentaria? Boa pergunta. O Richardson explora essa questão no livro, examinando as profecias que descrevem como esse reino se estabeleceria e funcionaria. Um ponto central é que o domínio do anticristo, mesmo sendo poderoso e abrangente, não seria absoluto, dominando o mundo inteiro. Espera, então quer dizer que nem todos os países se curvariam a ele. Haveria resistência. Exatamente. O Richardson argumenta que o anticristo encontraria oposição de algumas nações, e até mesmo dentro do próprio império. Essa ideia de que o domínio dele não seria universal é super importante para entender a dinâmica do conflito final. Faz sentido. Se o anticristo já dominasse o mundo inteiro, não teria como ter uma batalha final, uma luta entre o bem e o mal, né? Isso mesmo. O Richardson destaca várias passagens bíblicas que mostram a existência de nações que se oporiam ao anticristo e até lutariam contra ele. Essa resistência é crucial para a narrativa profética, porque prepara o caminho para a intervenção divina e a vitória final do bem. Mas e aquelas profecias que falam de um império romano revivido? Muitos estudiosos veem essa figura como central na história do anticristo. Como o Richardson interpreta isso? Ele argumenta que a interpretação tradicional que liga o Império Romano revivido ao Império do Anticristo é baseada em uma leitura muito eurocêntrica da história e da Bíblia. Ele defende que o Califado Islâmico, com sua expansão territorial, mistura de povos e influência cultural, se encaixa melhor nas descrições bíblicas. É uma perspectiva que realmente desafia a gente a olhar para as profecias com outros olhos, né? Sem ficar preso aos nossos próprios vieses culturais e históricos. Com certeza. O Richardson nos convida a reavaliar as interpretações tradicionais e a considerar a possibilidade de que o palco principal do drama profético seja o Oriente Médio, e não a Europa. Entendi. Mas e aquelas passagens que parecem indicar um domínio global do anticristo? Tipo a que diz que ele recebe autoridade sobre toda a tribo, povo, língua e nação. Como ele explica isso? Ele argumenta que essas passagens, que muita gente interpreta de forma literal, na verdade, são hipérboles, figuras de linguagem que usam o exagero para dar ênfase. Ele lembra que a Bíblia usa hipérboles para descrever o poder de reis e impérios o tempo todo, sem necessariamente significar um domínio literal sobre o mundo inteiro. Ah, tá. Então, o anticristo pode ter influência global, exercer poder sobre várias nações, mas não governaria cada pedacinho do planeta. Exatamente. O Richardson nos alerta sobre o perigo de interpretar as escrituras de forma literal demais, sem levar em conta o contexto literário e as figuras de linguagem. E quais as implicações práticas disso? A ideia de um anticristo de origem islâmica muda a forma como os cristãos devem se preparar para os últimos tempos. Para Richardson, essa nova perspectiva tem implicações profundas para a missão da igreja, para o diálogo interreligioso e para como a gente entende os eventos geopolíticos. Ele destaca a importância de amar e evangelizar os muçulmanos, mas sem comprometer a fé cristã ou negar a realidade do conflito espiritual. É um chamado para a gente ter discernimento, coragem e compaixão, né? Amar o próximo, sem negar a verdade, sem abrir mão da fé. Exatamente. O Richardson nos desafia a viver o evangelho de forma integral, amando nossos inimigos, orando por quem nos persegue e proclamando a verdade com amor e sabedoria. E ele fala sobre a relação entre o Islã e a violência. É um tema polêmico, né? Sim, e o Richardson não foge disso. Ele examina passagens bíblicas que falam do julgamento de Deus sobre as nações e analisa como essa mensagem se aplica ao contexto do Islã. É um tema delicado que precisa ser tratado com respeito e sensibilidade. O Richardson enfatiza que o julgamento de Deus é sempre justo e visa redenção e restauração. Deus não quer a morte de ninguém, né? Ele quer que todos se arrependam e se voltem para ele. Exatamente. A mensagem central do Evangelho é a esperança, mesmo para aqueles que estão sob julgamento divino. A cruz de Cristo é o maior símbolo do amor e da misericórdia de Deus, que alcança todos, independente de religião, cultura ou etnia. Mas como ele concilia a ideia de um anticristo poderoso e influente com a promessa de que Jesus Cristo é o Senhor da história? Ele argumenta que o poder do anticristo é limitado e temporário.
ele descreve o anticristo como um instrumento de Satanás, um usurpador que tenta tomar o lugar de Deus, mas que no final será derrotado por Jesus Cristo. É a eterna luta entre o bem e o mal. E no final a gente sabe que a vitória é de Jesus. Sem dúvida. O Richardson nos encoraja a manter o foco em Jesus Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que voltará em glória para estabelecer seu reino eterno de justiça e paz. Essa perspectiva nos enche de esperança, né? E nos motiva a viver com propósito, servir a Deus com fidelidade e anunciar o Evangelho com ousadia. Com certeza. O Richardson nos convida a sermos vigilantes, a orarmos sem cessar e a nos prepararmos para a volta de Cristo, vivendo de forma santa e irrepreensível. E como ele interpreta as profecias sobre a conversão de nações inteiras durante o reinado de Cristo? Ele acredita que essas profecias se cumprirão de forma literal, com multidões de pessoas e nações se convertendo ao Evangelho de Cristo. Ele argumenta que o reinado de Cristo será um período de paz, justiça e prosperidade, em que o conhecimento de Deus se espalhará por toda a terra. É uma visão incrível. Mas e aqueles que rejeitarem a Cristo durante esse período? O que acontece com eles? O Richardson afirma que, mesmo durante o reinado de Cristo, haverá aqueles que se rebelarão contra Deus e se juntarão a Satanás numa última tentativa de tomar o poder. Mas essa rebelião será derrotada por Cristo e Satanás será lançado no lago de fogo junto com seus seguidores. É o fim do mal, de uma vez por todas. A realização completa do reino de Deus. Exatamente. O Richardson nos lembra que o plano de Deus se cumprirá em sua totalidade com a vitória final do bem sobre o mal e a restauração de todas as coisas. Uau! É muita coisa para processar. Acho que a gente precisa de um tempinho para digerir tudo isso. Que tal a gente voltar no próximo bloco e discutir as implicações da tese do Richardson para o diálogo interreligioso, para a missão da igreja e para a nossa vida prática como cristãos? Combinado. Até daqui a pouco. De volta para a última parte do nosso mergulho. A gente passou por várias profecias e interpretações. E agora a pergunta que fica é: como essa nova perspectiva impacta a vida dos cristãos? Essa é a questão principal, né? Afinal, de que adianta a gente discutir teorias se não souber como aplicar isso na nossa vida real? Com certeza. E uma das implicações mais importantes, na minha visão, é a necessidade de repensarmos o diálogo interreligioso, principalmente com o Islã. Mas como? Como a gente pode dialogar com respeito e abertura sem negar nossa fé ou a realidade do conflito espiritual que existe? O Richardson nos convida a ter um diálogo autêntico, baseado no amor e na verdade. Um diálogo que reconhece as diferenças, mas que busca também pontos em comum. Como a crença em um único Deus. Sim. E a importância da justiça e da compaixão. É um desafio e tanto, né? Conciliar a fidelidade à fé cristã com a abertura ao diálogo interreligioso. Me parece um campo minado, onde qualquer passo em falso pode gerar conflitos e incompreensões. Sem dúvida. Mas é um desafio que a gente precisa encarar, com sabedoria e discernimento. O Richardson lembra que o amor ao próximo é um mandamento central do cristianismo. E que o diálogo interreligioso, quando conduzido com respeito e sinceridade, pode ser uma ferramenta poderosa para construir pontes e promover a paz. Entendi. E como essa nova perspectiva impacta a missão da igreja? Se o anticristo realmente vier do Islã, isso significa que devemos tratá-los como inimigos. De jeito nenhum. O Richardson argumenta que a ideia de um anticristo com origens islâmicas não deve nos levar ao medo ou hostilidade em relação aos muçulmanos. Pelo contrário, ele nos desafia a intensificar a missão da igreja, a levar o evangelho com ainda mais amor e compaixão. É como se essa nova perspectiva nos mostrasse a urgência de alcançar essas pessoas com a mensagem de Cristo, né? Exatamente. Ele nos lembra que a missão da igreja é global e que o evangelho de Cristo é a única esperança para a humanidade, independente de religião, cultura ou etnia. E na prática, como a gente pode aplicar os ensinamentos do Richardson no nosso dia a dia? Ele nos encoraja a vivermos com vigilância, Sim. a orarmos sem cessar, a nos prepararmos para a volta de Cristo, buscar a santificação, viver de acordo com os seus princípios bíblicos e sermos testemunhas fiéis do Evangelho em tudo que fazemos. Ou seja, viver a nossa fé de forma integral, sermos luz no mundo e fazer a diferença na nossa comunidade. Não apenas ficar esperando o fim dos tempos com medo, né? Isso aí. Ele nos lembra que a fé cristã não é só teoria, mas um estilo de vida que transforma a gente por dentro e impacta o mundo ao nosso redor. Mas e o medo? O medo que as profecias sobre o fim dos tempos podem gerar, como a gente lida com isso? O Richardson nos convida a confiar na soberania de Deus, a descansar nas suas promessas e a nos apegar à esperança da volta de Cristo. Ele nos lembra que Deus está no controle da história e que, no final, o bem vencerá o mal. É uma mensagem de esperança e encorajamento para todos nós. E, para a gente encerrar esse mergulho, qual a mensagem principal que você destaca do livro A Besta Vem do Oriente Médio? Para mim, a mensagem central é a necessidade de vigilância, discernimento e fidelidade,
Precisamos estar atentos aos sinais dos tempos, interpretar as escrituras com sabedoria e viver o evangelho com coragem e amor. É um chamado para vivermos com propósito, servir a Deus com paixão e fazer a diferença no mundo enquanto aguardamos a volta gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo. E assim chegamos ao fim de mais um mergulho profundo aqui no Fé em Letras. Esperamos que vocês tenham gostado dessa análise É isso aí. e que ela inspire vocês a aprofundar o estudo da Bíblia e a viver a fé cristã com ainda mais intensidade. Lembrando que a interpretação das profecias é um tema complexo e que existem diferentes pontos de vista. O importante é buscarmos a verdade com humildade, respeito e um coração aberto à orientação do Espírito Santo. E não se esqueçam de curtir, compartilhar, comentar e se inscrever no canal. Sua participação é muito importante para a gente. Até a próxima e que Deus abençoe a todos.